A vida pela obra. Realmente não é nada fácil chegarmos a um nível tão profundo de amor e serviço à obra de Deus aqui neste mundo. Mas acredito que Deus pode nos capacitar a investirmos tudo que pudermos para sermos bons servos da sua obra em salvar os pecadores e em cumprir o nosso chamado e nossa missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Hoje em nossa devocional vamos falar de um homem chamado Epafrodito, um servo de Deus, discípulo do apóstolo Paulo, que foi capaz de passar perigos de morte por amor à causa do Evangelho. E foi o próprio apóstolo Paulo que deu esse relatório a respeito de sua vida. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui com muito amor e carinho, com mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Epafrodito e o tema da devocional será a vida pela obra. Vamos ler a Bíblia? Filipenses capítulo 2, versículo 29 a 30. A palavra do Senhor nos diz assim: Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Glória a Deus pela vida desse irmão. Que maravilha, né, irmãos? É muito forte o relatório da vida desse irmão chamado Epafrodito. Ele era um servo do Senhor, um mensageiro do apóstolo Paulo, um grande colaborador com esse ministério missionário tão relevante na igreja primitiva que foi o ministério de Paulo. Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos a levar uma oferta missionária ao apóstolo Paulo numa determinada época. E agora, após uma grave enfermidade, voltaria para a sua igreja com a carta, a epístola de Paulo aos irmãos dessa tão amada igreja. Por isso Paulo recomenda e pede aos irmãos: honrem sempre homens como esse. Paulo, na sua carta, pediu à igreja que viesse a honrá-lo, porque são pessoas capazes de dar até a própria vida pela causa da obra de Cristo, pois ele, Epafrodito, chegou às portas da morte e não deixou de cumprir sua missão. Paulo chegou a dizer que ele era um companheiro de lutas. Realmente havia uma grande aliança entre o apóstolo Paulo e esse grande homem de Deus, esse grande servo do Senhor, que era disposto a dar a vida pela obra do Senhor. Eu reflito e medito na vida deste irmão o quanto nós devemos nos envolver na obra de Deus, na obra do Senhor, na obra da sua igreja. Há muitas pessoas que não se importam muito com isso, querem apenas ir à igreja no culto aos domingos, cantar, louvar, dar uma oferta, ouvir uma palavra e daí está tudo bem. Não está tudo bem, não. Nós fomos salvos para salvar, fomos salvos, sim, para cultuarmos a Deus, estarmos na casa do Senhor em adoração, mas após isso, nós devemos sair para servir, ou devemos servir até mesmo dentro da igreja, da casa do Senhor, pois há muito trabalho a ser feito, há muitas pessoas a serem visitadas em suas casas, muitas pessoas que precisam aprender o Evangelho, receber uma visita de acolhimento, receber uma visita de integração ou uma visita no hospital, crianças a serem cuidadas, homens e mulheres precisando ser discipulados, casais, famílias precisando de uma oração para uma restauração, enfim, muitas coisas. Há muitas mesas para servir, muitos ministérios que precisam dos nossos dons e talentos, áreas que Deus está esperando você se dispor a entrar e fazer a diferença. Normalmente, quando vamos à igreja, percebemos certas falhas, não é verdade? Certas dificuldades e chegamos até mesmo a criticar a igreja. Podia fazer isso ou aquilo. Aqui deveria ter alguém para dar um suporte. Olha quanta coisa precisa ser arrumada nessa igreja. Quem será que vai limpar isso aqui? E aquele irmão ou irmã, cadê ele ou ela? Será que ninguém vai visitar? Ninguém fala dele? Ninguém lembra dele? Cadê os professores dessas crianças que estão atrapalhando o culto? Elas não vão ter aula hoje? Será que ninguém nessa igreja se dispõe a servir os mais pobres, os viciados, as pessoas em situações de rua?
Todas essas perguntas, olha, podem vir à sua mente, mas não é para você ficar murmurando e reclamando ou mudando de igreja, reclamando do seu pastor e das pessoas daquela comunidade. Perguntas e observações assim chegam até você por conta do Espírito Santo de Deus te incomodando para você arregaçar as mangas e começar a suar sua camisa em prol da obra do Senhor aqui nessa terra. Talvez você diga ou venha pensar que não é capaz, que ainda precisa aprender muito, que não tem tempo, que anda muito cansado, ocupado e outras desculpas esfarrapadas. Mas quero te dizer algo, guarde isso. Quem quer fazer, faz. Quem não quer, critica e dá desculpas. Pegou a visão? Então, ponha a mão no arado, disponha sua vida para fazer a obra de Cristo. Comece com aquilo que você já sabe fazer. Na igreja tem muitas áreas, tem departamentos, tem ministérios que já estão servindo aos irmãos, tanto os da igreja como as pessoas de fora. Então, a obra está precisando de trabalhadores. Se Deus tem te incomodado com algo que está faltando na igreja e no mundo, pegue firme, esteja disposto, diga para Deus: eis-me aqui para mudar essa situação. Você verá o agir de Deus em sua vida e vai perceber que vale muito mais a pena servir do que ser servido. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus e através dos dons do Espírito Santo, possa te levantar como um grande obreiro, uma grande obreira para a glória de Deus. Que eu e você tenhamos a mesma disposição de Epafrodito, que era capaz de dispor sua própria vida em amor à obra de Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus nos dê essa graça e essa disposição. Em nome de Jesus. Paizinho querido, muito obrigado por essa manhã tão abençoada, que o Senhor traz essa palavra tão forte a nós, Pai, da vida desse irmão que dispôs sua vida, Pai, pela obra do Senhor, pela obra de Cristo, passou enfermidades, lutas, mas foi, ó Deus, fazer a sua obra, ser companheiro do apóstolo Paulo, levar uma oferta missionária a ele, Pai, companheiro de lutas, colaborador, Pai, na obra do Senhor. Que assim nós também, Pai, tenhamos essa disposição para a glória do seu nome. Muitas vezes vimos problemas, Pai, enxergamos situações e às vezes a tentação nossa é de reclamar, murmurar, criticar, mudar de igreja, sair falando mal, dizendo que ali não tem isso ou não tem aquilo. Pai, que nós sejamos instrumentos do Senhor para fazer aquilo que percebemos que está faltando na casa do Senhor ou até mesmo neste mundo, meu Pai. Nos ajude a empenharmos-nos muito mais na sua obra, a pararmos de reclamar, de ficar criticando, Senhor, mas estarmos sim, ó Deus, em nome de Jesus, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, dispondo a nossa vida, sendo capazes, Pai, de, ó Deus, fazer tudo o que pudermos para salvar as pessoas, para ensinar, para discipular, para restaurar casais, restaurar saúde dos doentes, meu Pai, libertar os cativos, ensinar o evangelho, discipular os mais novos. Enfim, ó Deus, quanta coisa há por fazer e às vezes nós estamos tão entretidos, meu Pai, com o nosso trabalho, com o lazer, com o futebol, com filmes, com séries. Meu Deus do céu, tem tanta coisa para a gente fazer e às vezes nós estamos perdendo tempo, meu Pai, e quando vamos a um lugar, queremos ficar criticando, dizendo que ali precisa disso, precisa daquilo, precisa de alguém ali, precisa de alguém aqui, sendo que na realidade nós não estamos nem mesmo nos mexendo para isso. Em nome de Jesus, nos perdoe e nos ajude a dispormos a nossa vida em prol da obra de Cristo, Senhor, em prol da obra do Senhor, de salvar os pecadores, proclamar o reino de Deus, expandir o teu reino, proclamar a salvação, Pai, dizer aos quatro cantos deste mundo que Jesus Cristo é o Senhor e que, ó Deus, nós precisamos ser salvos pelo teu poder e o teu sangue. Em nome de Jesus, nos ajude a termos essa consciência. É a nossa oração, te agradecendo por tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que eu e você possamos estar firmes e fortes na obra do Senhor. Manda
essa palavra para alguém que está desanimado ou alguém que sabe criticar muito as coisas que faltam na igreja, tá legal? Com muito amor e muito carinho, é claro, né, irmão? Sem ofender a ninguém, tá bom? Todos os dias, 6 horas da manhã, pastor Clodoaldo aqui, eu e você juntos, aprendendo da palavra e orando ao Senhor. Amanhã, 6 horas da manhã, estamos juntos de novo para aprender sobre mais um personagem da Bíblia. Um grande abraço para você e a sua família. Tenham todos vocês um bom dia. Deus os abençoe e desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.